I'm a pig. Sim, os mesmos cogumelos usados pelos povos pré-colombianos há 7.000 anos, assim como uma série de outros psicodélicos que vêm sendo cada vez mais explorados pela ciência, no entendimento dos seus efeitos sobre a saúde humana, principalmente. Entre esses estudos, talvez a brasileiríssima ayahuasca esteja ganhando cada vez mais holofotes como componente antidepressivo poderosíssimo, e a velha barreira que nós conhecíamos entre ciência e misticismo vem sendo cada vez mais relativizada. Um movimento que já tinha começado pelo princípio do século XX, mas que ganha capítulos cada vez mais poderosos agora. Sem obstáculos? Quem dera, né? Os obstáculos são medonhos, são gigantescos, com mais e mais repúdio da auto-intitulada ciência tradicional e com cada vez mais resistência por quem considera qualquer padrão do que saia da medicina integrativa como uma pseudociência, como crendice, como qualquer coisa, menos uma demanda confiável. Então, esses obstáculos todos têm impedido que esses estudos avancem e impedem que a sobrevivência, digamos, saudável e digna de milhares de pessoas seja conquistada, já que esses psicodélicos são tratamento para uma série de complicações, de patologias até então indomáveis pela ciência tradicional. Essas pesquisas em torno desses psicodélicos, da psilocibina, da ibogaína e de uma série de outros princípios, traz a possibilidade de entender, de tratar e de fato trazer alívio para uma série de doenças que até então não tinham nenhum tipo de amparo científico. Inclusive, Canadá acaba de aprovar a psilocibina para tratamento de doentes terminais. Não sei se você acompanhou algo sobre a psilocibina. Vem dos famosos cogumelos, esses que eu mencionei, já usados pelos povos pré-colombianos aí há mais de 7.000 anos. Da mesma forma que a ayahuasca, que é na verdade cultivada e consumida por povos brasileiros há nem sei quanto tempo, já que ela pertence a tribos amazônicas, perdidas aí no fio da história, vem sendo cada vez mais exploradas, não só no campo místico, nas religiões vinculadas à ayahuasca, como a do Santo Daime, a Barquinha ou a Basileia, mas como princípio real de tratamento, Tem sido usada como antidepressivo e tem sido usada também no tratamento para a Covid-19 em algumas regiões do Brasil. Então, é um debate amplo, necessário. E se você não ouviu nada sobre o assunto ainda, olha, você está perdendo muita coisa. Nós precisamos nos atualizar sobre essa questão urgentemente, pela forma como nós perdemos, inclusive, a possibilidade de tratamentos extraordinários. E se você pretende entrar para a medicina, se você é um desses candidatos, aí sim você precisa realmente saber tudo sobre psicodélicos e sobre medicina integrativa. Então, vamos tentar pontuar algumas realidades a respeito desses psicodélicos para entender de fato como eles se inserem na medicina, na psiquiatria, de forma cada vez mais, vamos dizer, inalienável. Nem dá para ignorar mais os efeitos disso. Olha, eu posso dizer que as pesquisas sobre psicodélicos para tratamento de saúde começam no século XX. Sim, as pesquisas são super recentes. Nós acreditamos que as primeiras pesquisas, na verdade, datam do ano de 1938, quando as primeiras pesquisas com LSD começam a ser feitas
sobre o efeito principalmente como coagulante, usado amplamente para o parto, né? E como para realidades vinculadas a envenenamento. Tudo isso estava associado a um fungo chamado fungo ergot, que era um dos princípios maiores dessa pesquisa. E claro, essa demanda por essa pesquisa abriu os olhos de muita gente, principalmente da indústria farmacêutica, que estava interessada em desenvolver novos componentes, principalmente porque aqui nós temos um anticoagulante muito poderoso, né? Essas pesquisas foram desenvolvidas pelo Albert Hofmann, que é considerado o pai, o mestre e o dono de praticamente quase tudo das primeiras referências que nós temos sobre psicodélicos, sobre o entendimento de psicodélicos e sobre essas portas que começaram a ser abertas em torno da medicina integrativa, nesse campo da psiquiatria principalmente. Em 1950, nós tivemos as pesquisas mais profundas em torno da psilocibina. A psilocibina, como eu mencionei, é o princípio ativo dos cogumelos e que já tinha sido entendida como um psicodélico poderosíssimo, como eu mencionei, há mais de 7.000 anos. Então, o debate sobre essa questão é mais ou menos dessa época. Hoffmann é um dos que abre as portas para essa discussão, e aqui eu não posso ignorar a força do Jung como uma influência poderosa também na aceitação desses estudos, dessas pesquisas. O que Jung tem a ver com essa história? Jung é considerado o pai da psicologia moderna e foi um dos que propôs que essa fronteira costumeira que nós estabelecemos entre ciência e misticismo é uma criação humana extremamente desnecessária e que bloqueia a nossa visão para uma série de possibilidades do entendimento da natureza humana. Então, aquilo que é relegado, na maioria das vezes, à esfera mística ou à esfera da religião, acaba sendo ignorado pela ciência. E nós estamos ignorando muita coisa. Essa ciência vem ignorando muita coisa. Jung propõe que houvesse um equilíbrio, talvez, ou a possibilidade de essa ciência não ser tão limitada e tão teimosa, em torno dos princípios que ela julga concretos e que ela julga passíveis de evidências, que o campo místico também deveria ser levado em consideração. Inclusive, eu não sei se você sabe, que Jung e Freud eram amicíssimos no desenvolvimento da psicanálise. E essa visão de Jung, em particular, foi responsável pela briga dos dois. E eles acabaram rompendo até mesmo para as pesquisas que realizavam juntos. E Jung desenvolve bastante um olhar sobre o universo do místico, do religioso, na composição da natureza humana. Então, tanto Hoffmann, na pesquisa do fungo ergot, do MSD, da psilocibina, quanto Jung são os desbravadores desse grande universo em torno da medicina integrativa, dos psicodélicos e da possibilidade de explorar a natureza humana, a medicina, para além das fronteiras convencionais, Até porque essas fronteiras que nós estabelecemos são só, como Jung menciona, fabricações sociais bastante questionáveis, e que, uma vez cumpridas, poderiam abrir a possibilidade de muita coisa que nós ainda não viemos a conhecer. A questão é, o debate é velho, e até agora a gente não viu isso sendo usado. Não tem. Ainda não se explora. Como mencionei, nós estamos há quase um século depois dessas primeiras descobertas, e esses princípios ativos ainda não vêm sendo explorados.
Da mesma forma que o preconceito em torno dessas substâncias, no meio científico e entre a população também, claro, é muito grande. A ayahuasca é vista muitas das vezes como coisa de doido. Só para esclarecer você, a ayahuasca é feita de um cipó, né, o jagube, e de uma folha de chacrona. Não sei se já ouviu falar dessas coisas. No nosso meio, deixa eu relativizar. No meu meio, né, em Minas, isso é pouco conhecido. Há alguns locais que administram o chá feito desse cipó, com a folha de chacrona, mas são muito poucos. No norte do país, principalmente na região amazônica, é que existe mais popularidade em torno disso, né? Mas o preconceito ainda é grande. Eu nem preciso falar em torno de LSD ou de cogumelos, né? Se há preconceito em torno da maconha usada com fins medicinais, você imagina o que ocorre com LSD, né? Ou com a psilocibina, de usar cogumelo para tratamento ou qualquer coisa do tipo. Então a resistência é muito grande, né? A barreira é muito grande. E essa fabricação social não é só de considerar o que é do universo místico como charlatanismo, vai além disso. Então, nós ainda temos uma série de desafios para analisar sobre usar essas substâncias para a vida, né, e para o tratamento das patologias contemporâneas. Talvez a primeira grande barreira que nós precisemos analisar é que todo nível de pesquisa em saúde mental é incipiente. A gente não tem muita coisa, você há de ouvir. O debate sobre saúde mental é grande. Você aí que tem um Twitter, ou um Instagram, ou um Facebook, ou qualquer rede social, deve ouvir falar sobre saúde mental o tempo inteiro. Mas comece a pensar aqui comigo. Qual é a fronteira do debate que você acompanha nas redes? O debate que você enfrenta nas redes ou que você vê por aí diz respeito à dimensão psicológica, sobre conversa, sobre as pressões cotidianas, sobre essas externalidades, as contingências que afetam a nossa cabeça, que dificultam na maioria das vezes, vamos dizer, sobreviver com sanidade no meio social opressivo que nós estamos. Mas você não acompanha o debate psiquiátrico. Não tem. Você não acompanha porque não existe mesmo. Não há nenhuma discussão sobre os componentes físicos que provocam o adoecimento mental. Estou dizendo isso porque os psicodélicos são usados principalmente para tratamentos psiquiátricos e essa demanda ainda não existe. Ou a visão sobre o tratamento psiquiátrico é muito limitada. Entende-se hoje como alguém que precise de atenção psiquiátrica quem ficou zureta, quem é louco. Essa é a leitura social que geralmente se faz. Então, vamos dizer que a visão que ainda se tem sobre saúde mental é uma visão atrasada em relação ao que é a dimensão humana da mente. E essa visão atrasada obedece ao modelo cartesiano, que eu vivo citando como matriz teórica para a área da saúde. O modelo cartesiano é o que funda a medicina tradicional e é nele que ainda permanecemos até agora. Essa visão cartesiana separa a esfera do corpo da esfera da mente, assim como Platão separava o mundo em mundo sensível e inteligível. E não se vê nesse modelo cartesiano a possibilidade de comunhão entre essas duas esferas. Não se vê muita coisa dentro da medicina trabalhando as dimensões do corpo, gerando impacto sobre a mente, em termos de produção hormonal, por exemplo, em termos de evolução física
que provoque os nossos adoecimentos. Então, vamos dizer que essa visão atrasada, vinculada ao modelo cartesiano, é extremamente dicotômica e impede que a gente busque tratamentos para o corpo que melhorem a condição da mente. Então, como fica uma medicina focada no modelo cartesiano? Tudo que trata do corpo tem pesquisa, tem apoio científico, ou seja, o que trata do corpo, da dor física, você tem remédio, você tem tratamento, você tem exame, você tem trocentas mil especialidades médicas, você tem apoio de um entendimento amplo de pesquisa, tem uma tonelada de coisa. E o que diz respeito à mente ainda fica dentro de um olhar meio místico, meio subjetivo. Ou seja, ou interpreta-se, as nossas oscilações mentais pelo viés místico, pelas ondas e oscilações da religião, é o seu anjo que está brigado com você, é Deus que não está olhando na sua vida, ou você que não está olhando para Deus, seja lá o que for, é da esfera, vamos dizer, das subjetividades, da conversa, do diálogo, da oração, dessas realidades todas. E tem menos apoio científico, tem menos pesquisa, tem menos especialidade médica, tem menos remédio. Você tem uma noção? A última medicação desenvolvida para a questão de saúde mental é o Prozac. E você sabe de quando que é o Prozac, que é chamado de pílula da felicidade? É de 86. De 86 para cá não teve mais remédio. Não tem variantes nesse caso, ou outras medicações para tratar da condição de saúde mental. Então, a questão da saúde mental ainda é coisa para se olhar na esfera do místico, do subjetivo, e não do campo da ciência. Então, tudo que diz respeito à saúde mental está no comecinho, a gente está começando a fazer pesquisa, começando a entender o que é isso, mas não tem muita coisa. E aí, sempre que se fala de qualquer um desses níveis de medicação, de pesquisa, de atendimento, a pesquisa nem é muito levada a sério, sabe? Ela é vista como mística, ela é vista como subjetiva e o pior de tudo, ela é vista como uma discussão secundária que não merece lá grandes atenções, como as questões do corpo sempre merecem. Então fica em segundo plano. Tá vendo que peso é isso desse modelo cartesiano? Ele está atrasado, está velho, ele data lá do iluminismo afora, de entender essa segmentação. Ele lembra a teoria de São Tomás de Aquino sobre a esfera humana, ou como eu sugeri aqui, dessa divisão platônica entre sensível e inteligível. Sensível eu toco, então ciência consegue dar conta. O inteligível eu não toco, então só consigo chegar lá por meio do místico ou do subjetivo ou com a força do pensamento. Então, as pesquisas não são lá muito boas, sabe? Então, há uma grande limitação. Se esse olhar é secundário, significa que esse olhar também é limitado. E não tem lá muita coisa. Não anda, sabe? Mesmo como eu tenha mencionado, que a gente tenha pesquisa sobre isso desde os anos 30, elas não caminham tão forte quanto as questões vinculadas ao corpo. Fica patinando. A gente fica ainda na fluoxetina de 86, que é o princípio ativo do Prozac, e não temos mais do que isso. Parou aqui e o resto você reza, porque se depender de apoio científico, a gente não consegue muita coisa, E aí, você deve imaginar que se a esfera da mente é relegada ao universo do místico, esse universo do místico é, na verdade, um místico só, Porque a moral ocidental
é a moral cristã. Se você explorar outras esferas do místico, heresia. Não pode. Então aqui nós temos um segundo fator extremamente controverso que vai afetar todo o desenvolvimento da pesquisa e o olhar também das pessoas sobre esse tipo de tratamento. Nós temos aqui essa moral cristã que impede que outras culturas, outras religiosidades, outras formações místicas tenham influência ou que sejam consumidas, estudadas e tudo mais. Então, essa moral cristã estabelece um padrão, um padrão de comportamento, um padrão idiosincrático, e tudo que escapa não pode. Veja, a gente tem aí a ayahuasca aqui mesmo, os princípios ativos, o jagube, que é o cipó, a folha de chacrona, estão aí. Você vê, não precisa nem importar o princípio para estudar. A gente tem no nosso território. É fácil o cultivo. Na verdade, esses princípios ativos podem ser cultivados em qualquer região do país, é super fácil. E não vai, porque existe uma grande matriz que estabelece que tudo que está fora daqui é pecado. Não pode pesquisar, porque a ayahuasca pertence a religiões de matriz indígena. Você está me entendendo? E tudo que é colocado aqui como elemento de pesquisa, ou é droga ou é heresia. Para você ter uma noção, os povos pré-colombianos já usavam a psilocibina há mais de 7.000 anos. E a igreja considerou pecado, crime contra a igreja. A partir de 1620, ninguém podia consumir, podia ser preso, enforcado. Então, só colocar essa historinha da psilocibina que você pode usar de referência. A psilocibina, psilocibina, foi condenada pela igreja católica no Brasil, Então, condenada pela igreja em 1620. De lá para cá, o debate sobre essa questão ficou mais difícil ainda, porque qualquer pessoa que resolvesse pesquisar sobre, estava claramente indo contra a igreja. Está vendo a dificuldade? E mesmo que nós saibamos que de um lado fica religião, de outro lado fica ciência, a leitura da sociedade não é bem essa, A nossa leitura cotidiana não consegue discernir essas fronteiras. E é muito difícil entre a população conseguir um debate sobre uma demanda médico-científica sem que entre essas discussões não brote alguma coisa vinculada à religiosidade. Nós temos outros contextos no Brasil em que isso fica bem evidente. Veja que o próprio debate sobre aborto no nosso cenário nacional, mesmo sendo uma questão médico-jurídica, é constantemente entrecortada pela influência religiosa, por essa moral cristã, por esse padrão de cristandade. Mesmo que, por exemplo, essa igreja católica não seja numericamente dominante mais no Brasil, mesmo assim, a influência da cristandade é muito forte. Outros debates, como a questão da transexualidade, que também fica ali na esteira do debate psicológico, psiquiátrico, que é uma questão médica, séria, é constantemente, na geração da própria transfobia, entrecortado pela moral cristã. Então, essa moral cristã fica como uma espécie de freio nos debates, que impede a evolução da discussão, sabe? E essa estrutura faz parte de um dos códigos morais mais difíceis de atenuar, porque é um código moral sobre o qual as pessoas não sabem
discutir, elas só sabem afirmar. É errado. Mas por que é errado? Porque é errado. Porque eu aprendi minha vida inteira, isso é errado, isso é droga, isso é heresia, isso é pecado, isso não pode. Não são padrões, como o Joshua Green comenta, que podem ser questionados ou que são facilmente mobilizados em sociedade. Não vai, sabe? Então, essa barreira da moral cristã ainda tem sido uma dificuldade muito grande. Daquilo que a igreja condenou lá atrás, pelo século XV, XVI, XVII, ecoa na nossa estrutura moral até hoje, pela forma como isso se infiltrou na nossa estrutura de sociedade. É mais forte do que as instituições, é mais forte do que o próprio modelo de justiça, é mais forte, obviamente, do que laboratórios e universidades. É uma estrutura imaterial que define quem nós somos e a forma como nós lidamos com a realidade. Não é à toa que muitas das vezes a gente tem a sensação de que ainda está na Idade Média, dependendo das ações ou dos comportamentos, em sociedade. Como foi o fato de juntarem pessoas para invadir o hospital, onde aquela criança teria o procedimento de aborto executado em função do estupro que ela sofreu ainda na infância. Aquilo me lembrou, o povo medieval com tochas nas mãos para queimar as bruxas. Nossa, mas isso ficou muito no passado. Olha, mesmo que nós evoluamos no tempo, a estrutura do pensamento não acompanha necessariamente a mesma linha da cronologia. O pensamento, na verdade, mantém-se numa linha muito mais constante, Então, infelizmente, nós achamos que a evolução do pensamento se dá por uma função linear, quando, na verdade, a evolução do pensamento está muito mais próxima de uma função exponencial, de manter uma constância a partir dessa moral intuitiva. Então, não é uma reta, é uma hipérbole. A estrutura do pensamento é assim. E isso ainda tem sido uma fronteira gigantesca entre pesquisadores, entre governos dos estados nacionais, para aprovar pesquisas. O Canadá foi revolucionário em conseguir fazer as pessoas entenderem que a psilocibina poderia ser usada para tratamento de doenças terminais, de doenças crônicas, para aliviar o sofrimento. Mas foi assim um esforço hercúleo, e olha que quase que não conseguem. Aqui a gente vai assim, um passinho para frente, dois para trás com a ayahuasca, esbarrando sempre nessas proibições. A gente conseguiu em 86 fazer com que ela fosse aceita com uso religioso nas igrejas, como a igreja do Santo Daime, da Barquinha, da Basileia, por aqui. Mas para a ciência, barreiras, muitas barreiras. Então, essa ainda é uma dificuldade de trazer isso. Sem contar, dessa questão da moral intuitiva, que fica o padrão heresia, como eu mencionei, já que a igreja condena esses estados alterados de consciência, porque isso estava vinculado a primitivismo, das primeiras formações civilizadas. Era coisa, como eu mencionei, de povos pré-colombianos. Você tem uma noção? Teve uma época que até o chocolate foi proibido pela Igreja Católica, porque o cacau era usado por tribos pré-colombianas como também psicodélico nos rituais. Então, tudo que tirava estado de consciência era pesado aqui. E essa moral intuitiva também traz essa condenação em razão do movimento hippie, porque o movimento hippie teve um vínculo muito grande
com o uso de psicodélicos. E aí significa que o movimento hippie, dentro desse processo, foi considerado, né, um movimento de contracultura marginal, e tudo que era contracultural, né, foi considerado perversão. Anticoncepcional, né, sexo livre, homossexualidade, quebra dos padrões de gênero, uso de psicodélicos. A mesma linha, né? A gente já aceitou algumas coisas, como a pílula anticoncepcional, embora haja algumas religiões que até hoje não aceitem, dentro da moral cristã. Mas o psicodélico não entrou na fila do que é agora aceito, permitido, ou um pouco mais, vamos dizer, fácil de lidar dentro da nossa percepção de sociedade, né? Então, ficam aí umas barreiras para conseguir trazer isso para dentro dos tratamentos médicos ou mesmo para a formação dessa sociedade. E aí nós vemos uma resistência muito grande dentro do meio médico, principalmente, a tudo que é considerado medicina integrativa. As medicinas integrativas são essas vinculadas à religião, vinculadas a culturas, né, que não passam necessariamente pelos laboratórios, sabe? É o que ficava sendo denominado até pouquíssimo tempo como medicina alternativa, e agora passou a receber essa denominação de medicina integrativa. Se você já acompanha minhas aulas há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar sobre como a medicina é um dos veios científicos mais resistentes à mudança na história da humanidade. Dificílimo. Para mim, médicos ficam, principalmente quem lida com pesquisa, no porto, igual ao velho do Restelo, dos Lusíadas, dizendo para as pessoas: não pode ir não, viu? Que isso aí é proibido, tem monstro aí, vai te destruir, isso é errado, isso é charlatanismo, isso é pseudociência, isso não pode ser aceito. Então, há aqui um movimento de apego muito grande à tradição. E embora haja muita pesquisa que poderia já ter trazido uma revolução para o nosso mundo, esse apego à tradição da esfera científica acaba retardando boa parte da aceitação desses tratamentos. Os médicos dificilmente permitem que essas práticas sejam executadas dentro dos hospitais, inclusive com pressão do Conselho Federal de Medicina para que não aceitem, ameaçando os médicos muitas das vezes que, caso eles aceitem ou usem, eles correm o risco de perder sua licença para atuar. Você tem uma noção do peso dessa resistência, um senso, sabe, de proteção à matriz de ciência, à autoridade médica, que não permite que essas práticas sejam discutidas. Então, aqui, esse viés de resistência tem ainda um fundo de ideal positivista sobre a medicina. Esse ideal positivista apoiado nessa ciência, vou colocar aqui uma ciência método, que não permite que nada, absolutamente nada, que ultrapasse o método convencional de levantamento de hipóteses, testagem e comprovação de hipóteses seja pensado, aceito ou, vamos dizer, aventado como possibilidade, de jeito nenhum. E claro, uma previsão de autoridade sobre o sistema de saúde, quando na verdade a autoridade domina, né? De imaginar que o médico ou os tratamentos médicos hoje são suficientes. Gente, a medicina não sabe nada em termos do que é a natureza humana. Inúmeras das nossas complicações, das nossas patologias, não têm resposta.
inclusive de doenças comuns, como o câncer. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe um tratamento 100% seguro. Não há medicação, né? Nós estamos lidando com uma pandemia há praticamente um ano e até agora não existe sequer uma vacina. Não se conhece direito ainda a natureza de um vírus. E nós estamos no século XXI. Que medicina onipotente é essa, hein? Então, a medicina ainda se vê nesse circuito de onipotência e impede que outros olhares sejam trazidos à baila, né? Que sejam colocados para o jogo e pensados como possibilidade. Fibromialgia não tem tratamento, né? Dores crônicas terríveis e não tem medicação que atenue o suficiente, dependendo do nível, não há. Enxaqueca, coisa besta, comum, que eu sofro há mais de 10 anos, crônico. Os médicos dizem só que é crônico e não mostram possibilidade de atenuação. Olha o efeito devastador que os antidepressivos alopáticos causam no organismo humano, em termos principalmente de dependência. Que onipotência é essa? Então, essa arrogância de resistir às mudanças, a novos olhares, faz com que boa parte desses entendimentos com ibogaína para tratar a dependência de drogas, ou o LSD, como mencionei, ou ayahuasca para o tratamento de depressão, ou êxtase para tratamento de estresse pós-traumático, impede que tudo isso seja investigado e que seja, claro, usado a favor das pessoas, né? Ninguém aqui está dizendo que as pessoas vão ficar louconas, né? Cogumelo todo dia, vamos pôr aqui uma pitadinha de chá de fita e isso aqui vai ficar, da hora para lidar com os conflitos do cotidiano. Não é isso. Maconha é a mesma história. Vamos aí fumar o beck do dia no café da manhã, porque todo mundo vai fazer isso. Criança vai misturar na papinha, vai ter ali, né, maconha, pitadinha de haxixe e manda o cereal para dentro. Não estamos falando disso, nós estamos falando de permitir pesquisa, em permitir um olhar mais cuidadoso sobre isso, de frear essa onipotência cientificista de que a ciência se imbuiu para trazer possibilidades, para entender o médico não como autoridade, mas como mais um dos agentes na construção da saúde pública, né? Ou seja, todo esse olhar aqui é uma permissão do modelo biopsicossocial, entender que é muito mais. Ciência pode ser mais, porque a natureza humana é mais. E se a ciência tem pretensão de dominar assim, a espécie humana, o entendimento das variáveis que a cercam, essa ciência precisa se abrir um pouco mais, precisa de humildade, né? Para entender essas novas realidades. Então, nós estamos aqui tratando de uma realidade que precisa ser discutida junto à população. Eu citei o Canadá, eles fizeram isso, sabe? Foi exemplar, na verdade, o debate, porque lançaram a ideia para as pessoas, mostraram o que é psilocibina, né? O que ela de fato poderia proporcionar aos pacientes, e depois disso fizeram uma consulta pública se as pessoas de fato aceitariam o uso da substância. Aí deu certo. Informação é tudo, né? Sociedade esclarecida avança. Então, precisamos tratar aqui urgentemente de informação associada a subsídio de pesquisa. Se isso puder ajudar na saúde mental, imagina que maravilha. Para tratamentos, então, de depressão aqui no Brasil, com a ayahuasca, imagina que sonho. Você não tem que lidar com os antidepressivos pesados, né? Então, nesse caso, tanto a informação quanto os subsídios de pesquisa precisam ser organizados pelo Ministério da Saúde, junto com as universidades públicas,
para conseguir lançar um olhar um pouquinho mais, né, vamos dizer, aberto, né, vanguardista sobre a questão. Tanto para conseguir informação, né, vamos dizer, no meio científico, então diz respeito à divulgação dessas pesquisas. Vamos pegar aí os estudos, os primeiros estudos lançados pelo Hoffman lá atrás, vamos pegar os estudos feitos no Brasil já há algum tempo, divulga e produza também informação que as pessoas consigam entender, que é o que a gente chama de vulgarização científica. Divulgação no meio acadêmico, vulgarização para o povão entender, né? Isso precisa acontecer urgentemente. Aqui nós estamos falando de um pacto intersetorial que pode proporcionar grandes avanços, né, para o meio médico, para a sociedade como um todo e principalmente para quem sofre, né, sem tratamentos, sem remédios e sem esperança.